Eu sou Eva Terezinha, então, dos Santos. Eu tenho 55 anos e nasci no Rio Grande do Sul. Eu sou natural de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. E Alex, leva esse também. Então, eu sou natural de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. E assim, entrei na vida religiosa com 25 anos de idade. Eu já entrei, sou uma vocação adulta, eu já comecei com 25. Mas desde pequena eu venho participando da igreja. Eu seguia junto com os meus pais, e em determinado momento, ali com 15 anos, eu me encantei com algumas coisas, não só da igreja, mas por aquilo que a igreja me mostrava do mundo. E, e ali eu fui ficando na igreja. Então, assim, eu nasci num bairro, morava num bairro que chamava Vila Rogovski, e uma comunidade eclesial de base que eu participava desde pequena. E nessa comunidade que eu fui aprendendo sobre o evangelho, sobre a vida da igreja, sobre a vida comunitária, sobre as relações humanas. Então, assim, eu fui me formando naquele espaço. E para mim assim foi uma decorrência, eu acho assim, eu chegar na vida religiosa. Eu de jovem assim não pensava de seguir o caminho da vida religiosa. Eu segui a partir de 24, 25 ali quando eu comecei a me questionar sobre algumas coisas da vida. E aí alguém, porque eu convivia bastante com um grupo de teólogos lá da minha cidade, que a gente trabalhava junto na Pastoral da Juventude, então nessa convivência, alguns deles ficavam brincando comigo, falavam, você passou consagrada, só falta os votos. E eu falava, eu não. Até que um dia, eu acho que eu senti esse desafio e me desafiei a escrever uma carta para algumas congregações. E entre as cartas que eu escrevi, eu recebi resposta das irmãs catequistas, e das irmãs catequistas franciscanas, que não tinham na minha região, elas só tinham em Santa Catarina e algumas outras cidades, mas não próximos à minha diocese. E aí as irmãs convidaram para eu vir lá para Santa Catarina e para lá conhecer. Eu peguei uma folga na época de 6 dias, na firma que eu trabalhava, e fui conhecer. E gostei muito da experiência que eu vivenciei com ela aqueles dias. Porque algumas coisas eu já tinha claro, assim, o que eu queria. Se eu fosse seguir um caminho de vida religiosa, o que eu queria? Eu queria uma vida que fosse simples, eu queria morar em casas pequenas, eu não queria grandes conventos, eu não queria usar o hábito. Então, assim, eu tinha mais ou menos um caminho, alguma coisa que me indicava um caminho. E aí, né, nessa busca, eu conheci as irmãs catequistas e aí eu me apaixonei pelo carisma da congregação, porque tinha tudo a ver com aquilo que eu estava procurando, né? Porque o carisma se propunha a uma vida de simplicidade, de alegria, de convivência, em pequenos grupos, trabalhando com a questão da educação, da catequese. Então, assim, eu me encontrei naquele momento, e as irmãs me propuseram a vir para o Rio de Janeiro, para Duque de Caxias, para a Baixada Fluminense, onde eu iria fazer uma experiência, conhecer um pouco mais a vivência das irmãs aqui, e a partir daí, se eu quisesse, entraria nesse processo de vivência da vida, da formação da vida religiosa. Foi assim que eu acabei chegando em Bariê, no dia 10 de fevereiro de 1994. Eu cheguei aqui, vim com a irmã Terezinha Boni. Na época, a irmã Terezinha, ela veio para cá em 86, porque a história, assim, por exemplo, das irmãs aqui em Bariê, eu sou apaixonada por essa história, porque é algo assim que eu gosto muito e que está muito ligado, aí eu vou te falar, a esse processo do Concílio Vaticano II, dessa mudança que teve na igreja. As irmãs, quando vieram para Caxias, elas vieram em 1971. É um frei chamava Frei Tadeu, que era ali da catedral.
ele convidou as irmãs catequistas para virem ajudar a formar uma futura paróquia que era Nossa Senhora de Fátima, ali da 25 de agosto. As irmãs vieram, fizeram esse processo de formação das comunidades, formando para essa nova paróquia. Quando a nova paróquia se instalou, o padre que assumiu não gostou muito do estilo das irmãs, pediu para as irmãs serem transferidas e trouxe outra congregação. E elas foram, então o frei, na época já era outro frei, convidou elas para ir morar na catedral, então elas ficavam morando atrás da catedral. E ali elas ficaram por longos anos trabalhando na formação de todas aquelas comunidades ali do centenário. Então, ali, a gente, nesse ano que, durante a pandemia, eu e o Alex fizemos, e mais o André, um colega nosso, fizemos um documentário sobre os 50 anos de presença das irmãs em Duque de Caxias. E foi muito interessante porque, quando a gente foi na pesquisa, né, conhecendo pessoas lá que foi da primeira turma de catequese, pessoas que foi dos primeiros grupos de jovens, a gente descobriu muita coisa que eu também não sabia, né, dessa vivência. E aí eu descobri que as irmãs, o papel delas foi muito importante nesse início ali, porque as comunidades saiu, era só a catedral, então todo mundo ia para ali. Aí nesse processo que foi pedido para criar as comunidades, elas saem dali e vão formando lideranças que vão se expandindo nas comunidades. Isso foi muito interessante assim de perceber esse movimento. E quando foi em 80 e poucos ali, então foi pedido, as irmãs, no caso, estavam saindo ali da catedral, ficavam igual trabalhando lá, mas os freis saíram, os frades vieram para Campos Elíseos. Então foi pedido às irmãs para começar uma área pastoral aqui em Bariê, que tinha o padre Guilherme e tinha, assim, ele tinha muito trabalho e precisava se criar uma nova paróquia aqui nessa região. Então, Dom Mauro pede às irmãs, que a diocese começa em 81, né? Então, 85 por ali, ele pede às irmãs para virem para essa região aqui formar uma nova área pastoral, com o intuito de formar uma futura paróquia. Então, dia 4 de abril de 1986, a irmã Terezinha Boni e a irmã Ana Lúcia Corbani, junto com duas formandas, que era a Ana Cláudia de Carvalho Rocha e a Cláudia, elas vieram para Imbariê e começaram aqui na comunidade Jesus Crucificado, ali do ladinho, tinha uma meia água ali, elas começaram a casa ali, a fraternidade, e começaram esse processo de ajudar a fundar a futura paróquia, que depois, em 93, se funda, que é a paróquia Santa Clara de Assis. E então, quando eu cheguei aqui, a paróquia era recente, aqui em Bariê. E eu me encantei muito com o jeito de ser da vida religiosa que vivia aqui e conduzia os trabalhos aqui em Bariê. Na época, os frades ainda não eram, digamos, eles também eram como vida religiosa, assim como as irmãs tinham um trabalho na paróquia, os frades também. Eles não eram os párocos na época, eles eram pessoas que vieram para trabalhar na formação também. E então essa interligação das duas fraternidades, junto com a formação de lideranças, era uma formação muito voltada para o leigo, para que o leigo pudesse tocar essa igreja. Então, assim, hoje em dia a gente fala muito na questão da sinodalidade, né? Que o Papa Francisco tem pedido muito à igreja esse estilo de igreja, para ser uma igreja sinodal, uma igreja que dialoga, uma igreja que compartilha, que toma decisões em conjunto, né? Mas, para mim, eu fiz essa experiência aqui na igreja de Imbariê naquele período, muito forte, porque a maioria das decisões, todas eram tomadas em conjunto. Claro que nunca é uma coisa fácil tu ter 50 pessoas tomar uma decisão. Claro que é mais fácil uma tomar e 49 obedecer. Que essa é a lógica que a gente tem por anos. Então, é muito mais prático, assim. Porém, se você tem uma escolha nesse modelo de igreja, você dialoga, você aprende a dialogar. Você discute, você briga, você perde uma discussão, você ganha outra, você volta atrás, você se perdoa.
tem um grande processo que é feito nesse caminho de chegar a um consenso para que as coisas se caminhem, né? Então, nessa época, eu aprendi algo que para mim foi muito importante, assim. Eu lembro que um dia eu fiquei muito chateada com uma decisão que foi tomada e eu falei para uma das irmãs que morava comigo, eu falei assim, pô, mas essa igreja não é nada democrática? Ela falou, a igreja não é democrática. Eu falei, como não? Ela, não. A democracia tem que ser o mínimo para que seja uma igreja. A igreja tem que ser consenso. E para chegar ao consenso, a gente passa pela democracia, mas não é a voz da maioria que vale, não. Vale é você compreender qual é a profundidade daquilo que você está, da decisão que você está tomando. Aí eu sempre fiquei assim. E conforme eu vou estudando um pouco, assim, conhecendo um pouco de São Francisco, eu vou entendendo que isso é muito franciscano. Essa coisa do consenso, de você. Francisco fala assim que às vezes a sabedoria pode não estar no mais sábio dos sábios. Ele pode estar lá no mais Certo. simples do que começou, né? O que está começando. Então, assim, ele coloca essa coisa assim que é esse ouvir o conjunto, ouvir a Deus, que é ali que você vai chegar ao consenso, né? Não é algo assim que tomamos uma decisão rápida que não é assim. Correto. Eu falo muito, seu Jota. Mas é bom.